É, não, tem greve, não, cara. Federal tem esse lado dele. Ô, Pedro. Oi? Não, tava terminando o semestre passado. Tá? Pessoal, olha só. Com este exemplo, tu já pode arriscar vários e vários probleminhas que envolvem atração e repulsão elétrica. Algumas envolvem contas, outras são só teóricas, baseadas naquilo que a gente estudou, que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso aí, gostei. Agora, olha só. Essa noção que eu vou te mostrar agora é uma noção já bem mais refinada. Eu vou te dizer que na mesma forma da ótica, na hora que eu desenhei o espelho plano, tu precisa te permitir, tu precisa ter criatividade, tu precisa ser um cara criativo para entender essa ideia aqui. Quando me ensinaram essa ideia, me ensinaram ela só matematicamente. Ah, Otávio, ó, campo elétrico é essa conta aqui, faz. E eu era bom em matemática, então eu fazia. Mas depois que comecei a pensar o que significa campo elétrico, eu vi que eu não sabia porcaria nenhuma. Eu tive que passar um bom tempo estudando e tentando entender o significado disso para se tornar palpável. Hoje, como eu estou há 10 anos estudando isso, para mim campo elétrico é algo óbvio, lógico, campo elétrico. Mas para ti que nunca ouviu falar em campo elétrico, é natural que tu fique confuso nas primeiras aulas. Mas deixa eu penetrar na tua cabeça o conhecimento. Vamos lá. O negócio é o seguinte, vê se tu concorda comigo. Em volta de uma carga elétrica positiva, tem ou não tem algo misterioso ocorrendo? Tem. Porque se eu pego uma negativa e aproximo, eu sinto a atração, cara. Eu não vejo nada, mas eu sinto como um ímã atraindo um ao outro. Tem alguma coisa aqui em volta. Sim. É algo invisível, mas tem. Aí tudo que é invisível, eu sinto, mas eu não vejo ali, eu chamo de campo. Campo na física é algo invisível que dá para sentir a presença, mas não dá para ver. Tu está embebido em um campo agora, certo? Não tem nada aqui, né? Não tem nada, mas uma força de atração misteriosa faz o giz ir para baixo. Esse campo no qual tu estás embebido é o campo gravitacional, certo? É uma presença que existe em volta de toda a massa que faz com que ela atraia outras massas adjacentes próximas, certo? Então eu não vejo, mas está aqui presente, eu sinto a presença. Este é o campo. Esse aqui, se eu pego uma partícula positiva agora, tento aproximar, o que vai acontecer? Vai repelir, né? Tem ou não tem algo aqui em volta? O nome disso? Campo. E agora, porque não é massa, é carga, campo elétrico. Se eu fosse desenhar um planeta, olha como é que eu poderia representar o campo gravitacional em volta de uma massa de um planeta. É sempre um campo atrativo, né? Aí eu uso essas setinhas que representam para onde está ocorrendo a atração. Certo? Então esta é a representação do campo gravitacional. Tem outro campo que tu já brincou, inclusive, o campo do ímã, né? O ímã, então, por exemplo, eu tenho lá um ímãzinho, vou pegar um ímã em forma de ferradura, aquele do desenho. Aquele não existe, né, professor? Claro que existe, no laboratório a gente usa muito esse ímã. E aí nós vamos estudar no final do ano que as linhas de campo magnético nascem no polo norte e vão em direção ao polo sul. Eu estou desenhando o campo, não é só campo gravitacional, campo, só que não é hoje, não, isso aqui é para depois. Nós hoje vamos estudar apenas campo. Só que tu vê, o campo elétrico eu posso estudar para uma partícula positiva primeiro ou por uma negativa. Na hora de desenhar essas setas, que são chamadas de linhas de campo, nome justo, né? Linhas de campo são as linhas que representam o campo. Na hora de eu desenhar as linhas de campo, é assim que a gente brinca, eu vou ter que usar uma referência. Qual referência vocês acham que eu devo usar? Uma partícula positiva ou negativa? Sempre pode escolher entre negativo e positivo, o natural é ir para o lado positivo, né? Certo? É isso, os cientistas também fizeram isso. Sempre que eu desenho as linhas de campo, eu as faço pensando numa partícula positiva. Então finge que é uma partícula positiva. Soltei ela ali, para onde é que ela vai? Faz com o dedinho. Para cima. E agora? Para a direita, para baixo, para a esquerda. Agora tem que ser o dedinho. Legal, diagonal para cima. Beleza? Olha só que beleza. Mais uma. Professor, se botar a partícula aqui no meio, ela não vai? Não, ela vai, né, cara? Só que se eu vou fazer as linhas, nunca vou terminar. Então eu só faço algumas para o gráfico não ficar poluído. Beleza? Então a gente diz que em volta de uma partícula positiva,
positiva, o campo elétrico é um campo de afastamento ou divergente. Justo, né? Campo de afastamento ou divergente. Ô professor, e se tu botar uma partícula negativa? Aí ela vai no sentido oposto da linha, né? Ou seja, as linhas eu desenho pensando numa partícula positiva. Não quer dizer que tu não possa usar uma negativa. Ela só vai no sentido oposto da linha, tá? Agora não vai desenhar as linhas baseando em partícula negativa, porque só tu vai entender. O resto do mundo vai achar que tu tá louco, tá? Por isso que quando tu for fazer as tuas linhas de campo, as faça pensando em partícula sempre. Fala, meu querido. As linhas atuam ao mesmo tempo, certo? E elas são como vetores, então se a luna mexe no carro... É, isso, ó, cuidado, tá? Porque assim, ó, ali, naquele momento não tem força nenhuma. Só se eu colocar uma partícula vai atuar uma força. Ou seja, essa linha ela representa campo elétrico, que a gente ainda nem sabe direito o que é. Só mais, de repente, no finalzinho da aula, vamos começar a ter uma noção, certo? É só uma representação, por enquanto. É campo de afastamento ou divergente. Parabéns, garoto, é assim que se faz. Então, campo divergente ou de afastamento. É o nome que se dá. Eu vou te falar o seguinte, eu nunca me falaram isso, tá, cara? Eu fui perceber que tinha essas nomenclaturas, foi na hora de fazer exercício. Eu vi um exercício que chamava de campo de aproximação, outro de campo de afastamento. Aí eu fui fuçar um pouco mais e vi que em alguns livros eles dão essa característica. Mas nem sempre eles avisam isso, tu vê, né? Às vezes só com o tempo que a gente aprende as coisas. Galerinha, partícula positiva vai ser atraída e assim por diante. Por isso que as linhas de campo ao redor de uma partícula negativa isolada formam um campo de aproximação ou com... Muito bem. Tá, então eu vou até fazer o seguinte, ó, aqui eu só estava exemplificando, né, campo gravitacional, a representação. Dei o primeiro exemplo de campo magnético, que vai ser trabalhado futuramente com mais calma. E aí o seguinte, ó. Vou colocar aqui a definição técnica de linha de campo para que a gente não esqueça disso. Então essas são linhas de campo. O que elas representam? Elas representam a trajetória de uma partícula positiva. É isso que eu queria. Linhas de campo representam a trajetória de uma partícula, positiva, abandonada na própria linha. Como assim, professor, abandonada na própria linha? Ué, se eu ficar segurando ela não vai, né? Eu tenho que botar ela ali e largar ela para poder ir para o caminho dela. Abandonada na própria linha. Professor, como assim na própria linha? Ué, se eu não abandonar na linha, ela vai obedecer uma outra linha imaginária, né? E não aquela que eu queria. Então, se eu quiser testar essa linha, eu largo a partícula positiva na própria linha. Aí a partícula positiva vai acompanhar a linha. Então agora sabemos a definição técnica de linha de campo. Representam a trajetória de uma partícula positiva, abandonada na própria linha. Bom, olha que interessante. Se eu pego uma partícula positiva e aproximo de uma partícula negativa, meus amigos, o campo naquela região não vai ficar organizadinho e bonitinho. Ele vai ficar esquisito, ele vai ficar deformado. Vamos ver como é que seria essa representação das linhas de campo ao redor de uma partícula positiva próxima de uma negativa. É só usar um pouco a intuição, ó. Larga a linha positiva aqui, ela vai ser repelida pela positiva e atraída pela negativa, não é isso? Se largar ela um pouco mais para cá, ela vai ser repelida para cima, mas logo ela vai ser atraída para baixo em direção à negativa. E assim por diante. Então, essas aqui são as representações clássicas das linhas de campo ao redor de uma partícula positiva próxima de uma negativa. Olha como ficam bem esquisitinhas as linhas. Só por que não faz essa aqui? Porque essa aqui ela é muito longa, tá vendo? Ó? E aí então não vale a pena completar ela, a gente só deixa um pedacinho dela. Certo? Então, o que eu preciso que tu enxergue aí? Às vezes a questão de vestibular ela é tão idiota que ela simplesmente faz isso. Ó. Desenha o sinal das partículas. Aí é só o cara lembrar que se as linhas de campo estão se afastando, é porque tinha que ser uma partícula. Se as linhas de campo estão chegando, é porque a partícula é... Tem questão que chegaria a esse ponto, cara. Olha que absurdo. Mesmo aquelas ali, mais fraco.
cá. Então, vão ser atraídas. É essa linha aqui, olha só, ótima colocação. Aí, ó, se ela vai dar conta de ser atraída e vai voltar para cá, vai depender da intensidade das cargas, certo? Porque se essa carga for muito forte e essa fraca, ela vai fazer uma curva e vai ser arremessada para longe, sem voltar para essa, tá beleza? Aí vai depender das intensidades, tá? Outra, gente, ó, tu viu que eu fiz uma representação de certa forma artística. Eu não fiz um cálculo para ver como é que era a curvatura da linha. O meu objetivo aqui era te mostrar que nem sempre um campo elétrico é bonitinho, organizadinho. Aliás, vou te confessar que o campo mais importante para a gente aqui é o campo elétrico uniforme. O que significa a palavra uniforme na física? Constante, o mesmo valor. Olha como é que a gente produz um campo elétrico bom de estudar. A gente pega uma placa paralela e grandona, bem compridona, aqui saindo do quadro, pega outra placa paralela e grandona igual a primeira, conecta uma no polo positivo de uma bateria e outra no polo negativo. A placa conectada ao polo positivo vai ficar positivamente carregada. A placa conectada ao polo negativo vai ficar negativamente. E os opostos, se eu largar uma bolinha positiva aqui, ela é repelida pelo positivo e atraída pelo negativo. E as linhas de campo, nesse caso, ficam paralelas e igualmente espaçadas, mostrando que o campo é do tipo... Ou seja, aqui ele tem o mesmo valor que aqui, que aqui, que aqui, é um valor constante. Aqui não, né? Aqui o campo é mais forte do que aqui, ó, que está longe das partículas. Tá? Então, campo uniforme, a gente até evita estudar isso porque esse é muito confuso. A gente prefere estudar um campo organizadinho, certo? Show de bola. Agora, olha só. Parte introdutória primeiro. Te falei que em volta de uma carga elétrica existe uma manifestação. Essa manifestação que nós não enxergamos, nós chamamos de campo. Campo elétrico porque vem da carga elétrica. Se fosse uma massa, campo gravitacional. Se fosse um ímã, campo magnético. Show de bola. Vimos que dá para representar esse campo elétrico através de linhas, chamadas linhas de campo, que representam a trajetória de uma partícula positiva. Ora, os campos são organizados e fáceis de compreender porque as partículas estão isoladas. Ora, os campos são mais complexos porque tem partículas próximas umas das outras. Campo legal mesmo, gente boa, é uniforme entre placas paralelas porque ele apresenta o mesmo valor em cada ponto. Só que chegou um ponto mais importante da aula. Vamos direto ao ponto agora. Vamos tentar compreender o que é de fato campo elétrico. E para que isso ocorra, eu quero fazer uma experiência virtual com vocês aqui. Então, criatividade agora na hora de me acompanhar, hein? Preciso que vocês usem a criatividade de vocês. Acho que aquele cantinho de quadro é perfeito para a nossa experiência de alto rigor científico. Vamos lá.